E aí, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Mas estamos aqui é um prazer aqui estar na quarta-feira de novo com você. para mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade, sobre as manutenções em um edifício, que o ponto focal da manutenção do edifício é o síndico e todas seus deveres como síndico. E dessa vez nós trouxemos um pouco de como a gente vem trazendo as outras lives, embasados em normas, leis e de novo com o IBAP, né, que é o instituto onde a gente consegue nortear a nossa área de atuação. A gente vai falar sobre a principal, na minha opinião, a principal responsabilidade do síndico, né? Que é cuidar da manutenção do edifício. Tá? Por que a principal função do síndico, na minha opinião? Porque se isso não for bem feito, se esse sistema de manutenção falhar ou se não for executado, pode trazer para o condomínio custo maior, sim, em manutenções corretivas, risco de acidente e eventos indesejáveis, né? Porque tudo que a gente acaba trazendo, né, com bastante frequência, que é a hora que a gente acaba entrando com a corretiva. Sim, então... e além disso, é esse ponto que pode trazer um problema grande para o síndico como pessoa física mesmo, porque ele é responsável civil e criminalmente pelo que acontece no condomínio. A gente vai tratar até no final do vídeo de hoje mais sobre isso. A gente vai falar sobre destituição do síndico, sobre possíveis ações judiciais que ele pode sofrer e tudo mais. Sim. Mas enfim, isso acontece se ele não fizer essa manutenção, que é o que a gente vai comentar hoje, um pouco hoje. Bom, vamos lá, primeiro tópico. Isso é o que eu ia falar. Isso tudo é evitável, tá? Com tudo que a gente vai falar. Existe um documento de referência para a manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção, que é a NBR 5674. Tá? Nessa NBR tem tudo detalhado, então qualquer pessoa que virou síndico ou trabalha como síndico profissional, eu sugiro que, se já não leu, leia essa norma NBR 5674. Tá? Lá fala tudo sobre como gerenciar um condomínio, gerenciar um sistema de manutenção do condomínio, que, como eu já disse, é a principal função do síndico para mim. Garantir que tudo caminhe da melhor maneira possível e a tranquilidade do condomínio como um todo, né? Até porque não é segredo para ninguém que o síndico ele tem um benefício financeiro, então deve ser tratado mesmo como uma atuação profissional, onde ele está tendo um retorno financeiro com isso e isso carrega algumas responsabilidades. Isso o síndico morador, né? O síndico profissional nem se fala. O profissional nem se fala, exato. Eu acho que a gente pode entrar na principal dor que o síndico, quando se fala disso, ele sofre, que eu acho que é o que a gente vê, né? Na maioria dos casos, é a falta de fundos, falta de dinheiro para fazer a manutenção adequada do prédio. Sempre esbarra nesse calcanhar de Aquiles dos condomínios. Eu acho que você tem mais experiência que eu até de falar com síndicos, eles sempre falam que... nunca tem os fundos necessários e normalmente, né, a gente vai falar disso novamente, sempre existe uma reserva de emergência, mas essa reserva de emergência ela não é tão grande para suportar uma obra corretiva. Ela daria conta de fazer manutenções paliativas, preventivas e... Paliativas é a palavra errada. Preventiva. E conseguiria até colocar no dia a dia do condomínio, mas quando chegar no momento de fazer uma corretiva, que é no caso, um caso básico que a gente tem, uma manutenção de fachada. A manutenção de fachada, ela nunca é um valor baixo por si só, né? Mesmo uma simples pintura, ela já é um valor representativo, mas feito com programação, daria para ficar dentro do orçamento do condomínio. O problema é que às vezes existe o fundo para manutenção preventiva, mas não existe um cronograma de manutenção preventiva. Sim, isso é verdade. E, consequentemente, a manutenção preventiva não é feita. E também existem empecilhos, existem contratempos que às vezes não são mensurados, né? A gente vê hoje muita troca do
da portaria eletrônica. Uhum. O pessoal acaba retirando o porteiro e colocando a portaria eletrônica e sempre, assim, é bem frequente quando a gente vai conversar com essa parte financeira do condomínio, o pessoal comentar, fala, pô, a gente está acabando de pagar a portaria eletrônica, então foi feito um investimento, agora tem esse outro da fachada, ou da recuperação estrutural, do concreto. Então, a previsão de gastos, né, o cronograma de gastos de um condomínio, às vezes fica um pouco a desejar. E aí não faz essa previsão, não faz esse cronograma de manutenção, consequentemente a manutenção não é feita, e aí parte para a corretiva, que é muito mais cara. Sim. Então, a prioridade sempre deve ser a manutenção preventiva, para evitar essa surpresa de ter que fazer uma manutenção corretiva em datas indesejadas que você já começou, já se comprometeu com outro valor de financiamento, enfim. Uhum. E na própria norma, ela prevê essa arrecadação anual para manutenção preventiva. Sim. E corretiva também, na norma descreve isso. Então, na minha opinião, os condomínios até têm os fundos, pelo que a gente vê por aí. Até tem o fundo de manutenção. Na maior parte das vezes, ele não é um fundo tão pequeno. O problema maior é que não tem um cronograma de manutenção. Sim. Não tem um planejamento de manutenção preventiva. E aí acaba não fazendo. Tá? E por que priorizar a manutenção corretiva? Primeiro que o investimento é menor do que a corretiva, que a gente já falou, a preventiva. Por que priorizar a preventiva? Eu escrevi errado aqui. Primeiro que o investimento é menor. Ela é previsível. Previsível, é um outro ponto. E evita problemas maiores, né? Tanto para o condomínio, para convívio do condomínio, como um problema para o síndico mesmo. Problemas, inclusive, de segurança do condomínio. E, além disso, também melhora a qualidade de vida das pessoas que estão morando lá e o bem-estar das pessoas, porque um prédio reformado, bonito, você tem uma qualidade de vida, o bem-estar de quem mora lá muito maior. Muito maior. Tá? E aí a gente passa para o ponto, como que a gente faz para fazer um cronograma de manutenção preventiva? Como que isso pode ser feito? Além do cronograma que a gente já deixou nos vídeos passados... Primeiro assistindo nossos vídeos. Pode começar, a gente tem várias dicas de como fazer um cronograma adequado, com base nos 40 anos de Serpol. E consultas também com engenheiros de diagnósticos, com todo o pessoal do ramo. Uhum. E acho que, além disso, tem na norma também, tem uma norma que ela fala da prevenção das preventivas. E acho que um pouco de bom senso também. O síndico, ele normalmente tem uma experiência com obra, e se ele não tem experiência, ele também pode contratar uma empresa especializada para isso. Que faz essa gestão, também tem essa opção. Recente fui fazer uma visita e a visita foi com o engenheiro e ele, conversando durante a visita, foi entender que o trabalho dele hoje em dia é gerenciar condomínios e ele não tem... não é um zelador. Ele faz toda essa parte de coleta de orçamentos, de verificação de estruturais, como é que tá, se aparece algum pontinho de estrutura. Sim. Essa parte mais técnica mesmo. E ele estava me contando que não é todo mês que ele é chamado. Uhum. Da mesma forma, ao meu entender, né? Não entrei nesse detalhe, mas eu acho que também não é todo mês que ele é pago por esse serviço. Mas ele é fixo do condomínio. Aí depende do contrato, do acordo, mas ele pode ser uma mensalidade. E aí, se o condomínio tiver 4, 5, 10 visitas no mês, ele vai. Se não tiver nenhuma também, aí depende do acordo, né? Sim, pode ser por visita, né? Exato. Que nem aqui na Serpol a gente tem um advogado que a gente paga a mensalidade e não importa se a gente chamar ele 0 vezes por mês ou 10. Tá. Na média, fica um acordo legal para ambas as partes. Entendi. Eu acho que pode ser uma contratação dessa forma ou por visita também, depende de como o condomínio preferir. Uhum. Eu anotei aqui quais as funções que essa empresa contratada precisaria exercer. Vou colocar aqui algumas, tá? Só para o pessoal que está assistindo ter uma noção, quando for contratar, o que ele deve exigir. E buscar também, né? A empresa que ele está... Sim, o que ele deve buscar. Sistema de gestão de manutenção.
Tá? É criar um sistema, criar um procedimento de manutenção, que engloba cronograma, engloba Coleta de orçamento, orçamentos, né, inspeções prediais, inspeções periódicas, né, prediais, tanto da fachada, quanto de tubulação, quanto, enfim, de tudo. Atualizar os documentos e registros do condomínio, que a gente vê muito atualização de AVCB, por exemplo, de incêndio. Então, esse profissional ficaria encarregado disso também. Pontos de engastamento também na cobertura. Também né? tem isso, os pontos de ancoragem. Os pontos de ancoragem. Quantas vezes a gente foi chamado para olhar esse ponto de ancoragem, se a gente fazia essa renovação, e a Serpola não tem essa certificação para fazer os estudos necessários. Tem empresas especializadas que fazem isso. Que fazem isso para nós, quando a Bom, gente precisa. Cronograma anual, já falei. As inspeções, previsão orçamentária, você disse também. Supervisionar os serviços quando ele for contratado e assessorar nas contratações desses serviços. Né? E no cronograma anual, eu incluiria um cronograma financeiro anual também de manutenção preventiva. Tá? Sim. Um cronograma tanto físico quanto financeiro. Eu não sei se aquelas empresas que fazem a gestão dos condomínios mesmos, que são as gerenciadoras, que fazem emissão de boleto, tudo, elas fazem esse tipo de serviço, né? Eu não tenho esse conhecimento. Não fazem. Não fazem. Não, precisa ser uma empresa ou um engenheiro, ou uma empresa de engenharia especializada para fazer um sistema de gestão de manutenção preventiva. Para um sistema de manutenção corretiva, aí já seria um engenheiro diagnóstico. Que aí não sei se é o que caso é o que, também. Que é o que nós fazemos às vezes em fachada, teste de percussão, teste de arrancamento. Já é um diagnóstico de como está o serviço. E aí, óbvio, exigir o laudo desse diagnóstico e a RT. Atestado de responsabilidade Atestado técnica. de responsabilidade técnica. Sem RT você não tem um dono pelo que foi falado, né? Então você precisa ter RT para garantir que alguém está responsável por aquilo ali que foi colocado. Esse segundo caso do engenheiro diagnóstico é quando o problema já está lá e você precisa de uma manutenção corretiva. Nesse primeiro que a gente comentou, da empresa especializada para manutenção, para fazer um sistema de gestão de manutenção, é para manutenção preventiva. E com esse sistema de gestão de manutenção preventiva, você estipula qual que vai ser o valor da arrecadação anual para o fundo de manutenção do condomínio. E aí, com esse dinheiro, você executa as manutenções. Então, não é muito complicado. Tá? É óbvio que tem detalhes que são complexos. O que a gente vai falar também, que a gente vai comentar agora, né? É uma coisa que é fácil falar e é difícil colocar em prática, como muitas coisas na nossa vida. Mas a dor de cabeça que evita ter esse empenho, vamos falar assim, no começo do ano. E não sei, a gente que está aqui no ramo, a gente com certeza atesta que vale a pena ter essa dor de cabeça, ter esse trabalho de fazer uma previsão orçamentária real. Não vamos pensar que o pessoal vai fazer uma manutenção, uma recuperação estrutural mais grave, ou uma fachada com um valor muito baixo. Então... É óbvio que tem uma margem de erro que... Tem uma margem de erro que até... Não tem grandes problemas de ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque... Sim, dá para absorver, né? Você consegue absorver. O problema é quando é muita diferença. Quando é muita diferença. Quando a gente tem que aumentar em 10 vezes o valor que foi previsto, 5 vezes. Que acontece muito. É a maior frequência. Quando você vai fazer a manutenção corretiva principalmente, né? Sim. Bom, e por último, fiquei encarregado de contar para vocês um pouco da parte mais crítica, que a gente acabou comentando, que no caso do síndico não executar essa parte de manutenção, por ele ser o responsável principal nessa área do condomínio, existe um artigo que ele coloca em poder dos condôminos a destituição do síndico, que é o artigo 1349 do Código Civil. E aqui ele conta que ele pode ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo causado por sua omissão. Ou seja, não é que o síndico não fez nada, mas se ele
tirar o seu... se ele não fizer a manutenção, se ele fizer... como é que a gente pode falar? Vista grossa sobre a manutenção do condomínio e acabar acontecendo alguma coisa, ou os condôminos terem essa visibilidade do que está acontecendo, ele pode ser destituído do cargo e sofrer um processo por causa disso. Se acontecer um acidente nem se fala, mas também, além disso, caso o condomínio venha a ter que fazer uma manutenção corretiva, essa manutenção corretiva vai custar mais caro do que seria fazer a manutenção preventiva. E o síndico pode se responsabilizar por esse prejuízo financeiro que o condomínio vai sofrer. Que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado se o síndico não se omitisse de fazer a manutenção. Sim. E isso é tudo previsto nas normas, na NBR que a gente citou, e nesse artigo 1349 do Código Civil. Acho que a gente abordou todos os temas aqui que a gente propôs para fazer hoje. Sim, tô dando uma olhada, tá tudo... Se alguém tiver uma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente responde em seguida. Na descrição do vídeo sempre tem nosso contato, se tiver alguma dúvida ou precisar de algum auxílio no condomínio ou quiser fazer um orçamento, a gente trabalha com recuperação de fachada, manutenção de fachada, recuperação estrutural tratamento e tratamento de concreto aparente. Se for de longe, a gente é de São Paulo, também é uma coisa que é importante falar, nós somos de São Paulo, estamos na cidade de São Paulo e atuamos na grande São Paulo. Às vezes fazemos uma obra fora, mas mais difícil, mas acontece, e andamos recebendo umas ligações de fora, de longe. Uhum. Pode ligar, a gente vai ajudar como puder. Uhum. Além disso, também a gente gravou um curso de manutenção predial básico para síndicos. São 4 aulas rápidas, tá? Tem um link aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Por hoje é só. Na próxima quarta-feira a gente está de volta. Até quarta-feira que vem. Até outra quarta. Obrigado. Tchau, tchau, gente.